Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do programa Expectativa Política, hoje com um assunto muito interessante, falando sobre igreja versus política, na apresentação de Cláudio Mongelos. Recebendo na nossa programação de hoje, nessa edição, os nossos pastores, amigos, participantes, pastor Cícero Mendes, ele que é pastor presidente da Igreja Batista Nacional de Caxias, Rio Grande do Sul. Também coordenador das igrejas batistas na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, ex-presidente da Ordem Ministro do Rio Grande do Sul, presidente e secretário executivo, e também se envolve num trabalho, treinando, discipulando mais de 1.000 pessoas na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Também conosco o pastor Juliano Souto, aqui da cidade de Novo Hamburgo, presidente do Ministério Avivar de Novo Hamburgo, presidente nacional de Homens Batistas, e primeiro secretário da CBN do Rio Grande do Sul. Primeiro secretário também da Unidade Estadual do Conselho de Pastores do Rio Grande do Sul. Muito boa noite para você que está nos acompanhando, você internauta. Estamos através da plataforma PlusPay, transmitindo o programa Expectativa Política. Muito bem, para nós é muito gratificante estar recebendo os senhores pastores, homens que se envolvem com a comunidade, trazem sempre aquela palavra de incentivo, de treinamento, a pessoas até mesmo que estão, às vezes, abandonadas e excluídas da sociedade. Assunto de hoje, no programa Expectativa Política, Igreja versus Política. Vamos estar cumprimentando o pastor Juliano Souto. Boa noite. Boa noite, Cláudio Adão. Uma alegria muito grande estar aqui contigo pela primeira vez, nesse programa que tem sido um sucesso aí pela internet, pelo Facebook, né, que está transmitindo nesse momento. Então, quero agradecer aí o convite e por nós estarmos aqui nesse programa tão especial. Também quero aproveitar o ensejo e cumprimentar pastor Cícero Pérez Mendes, que é meu mentor, meu amigo pessoal e um dos maiores líderes da Convenção Batista Nacional no Rio Grande do Sul e também a nível nacional. Para mim é uma honra estar dividindo a bancada aqui com o senhor, que Deus lhe abençoe, muito prazer estar aqui ao seu lado. Muito boa noite, pastor Cícero, bom estar aqui com o senhor, vou estar passando já logo aqui o microfone para o senhor, mas vamos aproveitar o pastor Juliano, que já está aqui, né, com o microfone preparado, e também para nós é um prazer, pastor Juliano, aqui da cidade de Novo Hamburgo, um trabalho espetacular da Igreja Batista, Ministério Avivar. Pastor Juliano, nós estamos hoje na edição desse programa, a gente, claro, sempre trazendo aquele bate-papo, entrevistando, falando sobre política, sobre saúde também, segurança do nosso município, e diante de tudo que nós estamos vivendo, aí dessa situação da pandemia, o Covid-19, é o que nós vemos enfrentando. Então a gente vem trazendo sempre pessoas com especializações na área da saúde, da segurança, para nós estarmos aí, juntamente com nossos internautas, levando aquele conselho e orientando eles diante de tudo que nós estamos vivendo. Mas hoje o assunto não é religião, né? Mas é um assunto muito bom e nós vamos estar falando sobre as igrejas, as organizações religiosas, os líderes que estão se envolvendo também nesse momento com a ação social. Pastor Juliano, como que a Igreja Batista hoje ou outras igrejas estão se envolvendo ou se relacionam com a política nesse momento que nós estamos vivendo, não só diante da pandemia, mas também nós estamos vendo os movimentos políticos que estão se levantando e muitos reagindo de diversas formas? Cláudio, a igreja, ela também é política. Eu acredito que quando nós acordamos, quando levantamos, quando saímos do nosso prédio, ou quando saímos de casa, nós damos um bom dia para um vizinho, isso é política. Então, a igreja, ela não foge da política. Dentro de instituições, dentro de convenções de igrejas, de associações de igreja, nós vemos muitos movimentos políticos dentro. Por quê? Porque não tem como fugir da política. Então, hoje, a igreja ela está mais do que nunca inserida na política nacional, estadual e também municipal. Eu vejo hoje a igreja dando um suporte muito forte ao governo federal. Nós vemos
que a igreja hoje tem, em sua grande maioria, apoiado o nosso governo federal, e desde então ela vem tendo um papel fundamental dentro das instituições públicas. Então, hoje nós temos uma atuação muito forte da igreja, seja na formação de opinião, seja dentro das comunidades, seja dentro de governos. Hoje nós temos muitas pessoas, nós temos representantes evangélicos em nível federal, temos ministros evangélicos hoje. A ministra Damares, por exemplo, é uma ministra evangélica. O novo ministro da Justiça é um pastor presbiteriano. Nós vemos deputados federais, estaduais, senadores, né, que representam o povo de Deus, o povo evangélico dentro da política. Pastor Cícero, muito bom receber o senhor aqui juntamente conosco, prazer conhecer o senhor, e a gente fica perplexo com o currículo e o desenvolvimento, o trabalho não só a nível espiritual, curando a alma de muitas pessoas, como também um trabalho social que o senhor desenvolve na Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul. E nós, então, como que está o envolvimento da igreja lá com relação à política, o comportamento também na Serra Gaúcha, diante desta pandemia, situação que o Brasil está vivendo? A gente tem algumas notícias que a pandemia, o Covid-19, tem alcançado também a Serra Gaúcha. Como é que vocês estão se comportando? Fala um pouquinho para nós do desenvolvimento também em relação a esse movimento não só social, como também o envolvimento político, aonde o senhor desenvolve essa liderança junto à Igreja Batista, lá na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E como é bom e como é importante, né? Um debate como esse, né, um trabalho como esse, porque esclarece muito para aqueles que ainda têm dúvida da importância, né, tanto da política quanto da igreja, né? E para mim é uma grande honra ter recebido esse convite, o pastor Juliano ter me convidado, né? Considero o pastor Juliano como fosse um filho, pelo carinho, o amor e o apreço que a gente tem pela vida dele, né? E respondendo a tua pergunta, nós estamos há 22 anos como pastor presidente da Igreja Batista Nacional em Caxias do Sul, e todos os prefeitos que foram eleitos em Caxias do Sul, a gente foi como associação fazer uma visita no gabinete dos prefeitos, né? E nos colocamos como um braço para a prefeitura, como um apoio, né? E colocando a igreja e toda a sua estrutura à disposição do município de Caxias do Sul, né? E então, nesses 22 anos, temos realizado trabalho social através de centro de recuperação, apoio a orfanatos, asilos, casa-lares, né, distribuição de cestas básicas, roupa, medicamento, de toda a ordem, né? Então, eu costumo dizer que de todas as instituições existentes na Terra, a igreja é a que cumpre um papel integral. Eu não vejo nenhuma instituição atuando de forma integral, no sentido de espírito, alma e corpo. Então, a igreja tem esse papel que eu considero assim muito relevante. Todas as instituições são importantes, né, para o bem comum da sociedade, da humanidade, mas a igreja ela cumpre um papel integral em corpo, alma e espírito. E como nós estamos falando, né, conhecendo um pouquinho da tua formação, né, o teu trabalho como profissional dentro dessa área tem ajudado tantas e tantas pessoas, milhares e milhares de pessoas, né, nessa parte das emoções. E as igrejas hoje estão atuando forte nessa parte, né,
do cuidado emocional. Durante muito tempo, a igreja ela estava restrita à parte espiritual, né? A igreja cuidava da parte espiritual. E a igreja vem avançando, vem ampliando essa visão e vem fazendo esse trabalho, essa missão integral. E lá em Caxias do Sul, nesse período da pandemia, né, as igrejas têm se mobilizado em arrecadação de muitos donativos, porque devido ao desemprego, à redução de carga horária, isso afetou milhares e milhares de famílias. E as igrejas têm suprido a necessidade dessas famílias, né, através do trabalho social, arrecadação de alimentos. Agora vem o inverno, já entra a arrecadação de agasalhos, né, para atender a comunidade. E também, dentro desse quadro que nós estamos vivendo, as pessoas estão mais fragilizadas emocionalmente. E por isso que nós, junto ao nosso governador do estado, e lá em Caxias do Sul, junto ao nosso prefeito, né, nós reivindicamos a reabertura das igrejas, né, uma liberdade maior do culto presencial, né, estamos seguindo a determinação e os decretos, porque a gente sabe a importância da igreja, o papel da igreja, onde as pessoas entram muitas vezes abatidas, tristes, fragilizadas, sem esperança, e saem de lá renovadas, sai com uma perspectiva nova, né? E um dia eu ouvi a palavra de alguém, de uma pessoa que foi na igreja pela primeira vez, e ela disse assim: agora eu sei por que as pessoas saem daqui e na semana seguinte conseguem emprego. Porque vocês largam ela voando. Então, como você falou, né, a igreja tem esse papel de motivar, de encorajar, de fortalecer as pessoas. Então, só quem vive a realidade da igreja e quem experimenta isso sabe da sua importância. Cláudio, eu queria aproveitar esse gancho aí do pastor Cícero, falando sobre isso que nós estamos vivendo com essa pandemia. Eu acredito que nós, em toda a história dessa nação, nunca vivemos isto que nós estamos vivendo hoje. Nunca aconteceu. E eu não consigo entender por que o governo do estado determinou esse número de 30 pessoas, por que o governo do estado depois determinou uma porcentagem. Eu vejo hoje muitos ministérios, muitas igrejas sofrendo. Eu vejo aqui na nossa cidade, em Novo Hamburgo, igrejas pequenas sofrendo, porque eles fizeram ali um número de pessoas. Veja bem, uma igreja que hoje comporta no seu templo, né, como a igreja do pastor Cícero lá, comporta lá 1.000 pessoas, por que nós não podemos ter ali 30% da sua capacidade liberada? Né? Nós resolveríamos fazendo 3 cultos durante o dia. Teríamos que nos esforçar, teríamos que usar mais ferramentas, usar mais pessoas, eu creio que até seria bom também, mas nós faríamos ali um culto pela manhã, um culto à tarde, um culto à noite. E aí nós conseguiríamos atender a toda a comunidade que faz parte das nossas igrejas. Então, eu fiquei muito estarrecido, Cláudio, fiquei muito triste, e não foi só eu. Nós tive muitos colegas que me procuraram, colegas da cidade de Porto Alegre, quando o prefeito da cidade se manifestou dizendo que as igrejas queriam abrir as suas portas para faturar. Quem fala uma coisa dessas é uma pessoa que não entende aquilo que nós vivemos dentro das nossas comunidades. O prefeito de Porto Alegre, ele não sabe o que é uma comunhão, ele não sabe o que é um abraço de irmãos, ele não sabe o que é a gente estar junto, ajudando um ao outro, aconselhando, tendo momentos de alívio. A nossa semana ela é tão difícil, né?
aqueles que trabalham todos os dias, que saem às ruas todos os dias, que frequentam as suas faculdades, as suas escolas. Nós temos uma semana que ela é difícil, o trânsito hoje é difícil. A gente sai, a gente não sabe se vai voltar com o carro intacto, como é que vai ser, passa um motoboy correndo no meio da gente, a gente não sabe. E então nós vemos assim, ó, que quando a gente chega na igreja, como o pastor falou, nós temos um alento do Espírito. Eu sou pastor, mas eu amo estar na igreja, eu amo a comunhão com os meus irmãos. E eu vejo hoje muitas igrejas que estão sofrendo, eu vejo muitos pastores que estão sofrendo. Por quê? Porque o governo bolou algo na cabeça deles, né? E eles não sabem a realidade da igreja. Então, eu quero dizer para a igreja do Senhor que está nos assistindo hoje, que nós precisamos nos levantar de forma pacífica, de forma ordeira, usando as armas que o Senhor nos deu, que é a oração, que é o jejum. Mas da mesma forma nós também precisamos nos posicionar como corpo. Então hoje, eu repito, né, o prefeito de Porto Alegre e o seu governo, eles não sabem o que é uma igreja. Por isso que ele teve essa infeliz fala de dizer que as igrejas só querem abrir para faturar. Em nenhum momento o objetivo foi esse, e eu sei que eu falo por milhares de igrejas que estão espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Eu posso falar isso porque sei que tem muita gente boa que está fazendo um trabalho maravilhoso. Programa Expectativa Política, estamos falando hoje sobre igrejas versus política, recebendo 2 líderes religiosos aqui, pastor Juliano Soto, da Igreja Batista Vivar, da cidade de Novo Hamburgo, e pastor Cícero, pastor da cidade de Caxias do Sul. Parabenizando o pastor Cícero pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Pastor Juliano também, né? Esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, como eu disse, não só curando a alma, como alcançando os necessitados. E neste momento, é claro que as pessoas estão procurando aí um acalento, muitos procurando uma ajuda. Eu sei que a ação social vem crescendo, você vem desenvolvendo muito ação social, né? Então, parabéns. Pastor Juliano, eu vejo que o senhor está se posicionando, né, e trazendo a sua posição, pastor Cícero também, e vocês têm esse trabalho social aí, alcançando com roupa, alimentação, né, marmitex, enfim, porque essa situação alcançou muitas pessoas. Muitas pessoas estão desempregadas, precisando de uma ajuda, de um socorro. Mas, pastor Juliano, realmente, qual a posição da igreja em questão à política? Direita ou esquerda? Como estão se posicionando os líderes hoje diante de tudo que está acontecendo no meio político? Olha, eu conheço muitas igrejas, Cláudio, assim como os meus companheiros aqui hoje, né, nesse programa. Nós conhecemos muitas igrejas, muitos pastores, né? Eu não sei contar quantas igrejas eu conheço, quantos pastores, líderes eu conheço, mas a grande maioria, ou todos os que eu conheço, estão alinhados com a política da direita, né? Estão alinhados com a política que hoje está aí se colocando do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro e do vice-general Hamilton Mourão. Eu vejo esse alinhamento, por quê? Porque são ideias muito parecidas com aquilo que a gente prega. Então hoje, vamos colocar um exemplo. A igreja, pela palavra de Deus, ela é contra o aborto. E os partidos de esquerda, eles são a favor do aborto. Isso é notório, o que eu estou falando aqui é notório, não tem como fugir disso, porque é claro, né? Então, como é que um líder religioso ele vai ser a favor de uma ideologia, né, que está indo de encontro à palavra de Deus, né? Então, outros vários assuntos, a palavra de Deus ela condena o vício. Como é que eu vou ser a favor da maconha? Eu digo para vocês aqui, eu fui uma vítima indireta da maconha, da cocaína, eu fui uma vítima indireta do álcool, eu sofri com um pai alcoólatra, com um pai drogado, né? É por isso que hoje eu tenho uma vida completamente diferente da vida do meu pai, porque eu vi uma família sendo destruída pelo vício. Então, como que uma igreja vai estar alinhada com uma ideologia de esquerda que prega que tem que ser liberada a maconha? Não, nós temos que liberar a maconha.
Depois da maconha, o que vai ser liberado daí? Ah, não, vamos liberar a cocaína, vamos liberar o crack, né? E assim, um país vai afundar. O país vai afundar, né? E eu não falo só daqueles partidos, né? Nós temos outros partidos aí que também já estão fazendo parte, como o PSDB, né? Nós vemos na prefeitura de Porto Alegre, vemos na região, vemos na nossa cidade, né? Que já estão se alinhando com essas ideias. Por quê? Porque eles querem agradar todo mundo. Então, por que hoje o presidente Bolsonaro ele tem uma oposição muito forte, muito aguerrida? Porque ele está indo de encontro àquilo que o mundo quer. O mundo quer liberar o aborto, o mundo quer liberar a maconha, e o nosso presidente está dizendo, eu sou a favor da família. A igreja é a favor da família. A igreja ela é composta por famílias. Então, hoje, eu posso te afirmar, Cláudio, a igreja está alinhada com a direita. Nós estamos aí mais uma edição do programa Expectativa Política, através da plataforma Play, transmitindo aqui. E então, os líderes, os pastores estão aqui, pastor Cícero, pastor Juliano. Então a realidade é essa. Existe uma política dentro da igreja, das igrejas, né? No meio dos pastores. Mas qual a associação, a real associação com a política dessa maneira em que a igreja vem se comportando? Se existe uma política lá, como eles vêm se associando, vêm desenvolvendo, se comportando com esta real associação em questão da política? Eu vejo assim, ó, as igrejas, elas são muito organizadas, e o pastor Cícero vai poder falar isso, que tem uma igreja... Vou passar para ele falar aqui da super organizada, né? Uma igreja ali que tem centenas de pessoas, né? Então, a igreja hoje, ela também tem uma política, né, na sua organização. Nós hoje temos departamentos, nós temos ali o pessoal da ação social, tem o pessoal do teatro, tem o pessoal da dança, tem o pessoal que é do aconselhamento. Então, existe também uma certa, claro que não no âmbito político, né, partidário, etc. e tal, mas nós temos também na nossa organização a nossa política. Né? Então hoje uma igreja, que é uma igreja mais tradicional, que é uma igreja que tem mais tempo, que tem um grande número de membros, ela tem toda uma organização dentro dessa comunidade, que faz parte da sua política, né, própria. Então, pastor Cícero pode nos falar aí que tem uma igreja que tem vários departamentos. Eu tive uma vez lá lhe visitando, né, pastor? E na vez que eu fui lhe visitar, a sua igreja que tem mais de 20 ministérios, né, tem um trabalho muito bem organizado lá na sua cidade. Graças a Deus por isso, né? E como que a gente tem visto o papel da igreja sendo inserida nas 7 áreas de influência, né, que é nas artes, que é no esporte, que é na cultura, que é na família, que é na educação. Então, nós, os cristãos, os evangélicos, nós temos um alvo, nós temos uma meta, nós temos o objetivo de preparar pessoas. Não basta uma pessoa ser cristã, mas ela precisa ser qualificada, né, para exercer determinados cargos, determinadas funções, representando bem, primeiramente, o próprio Deus e representando também a igreja e servindo bem a comunidade. Então, esse é o objetivo da igreja. A gente vê no livro de Daniel, capítulo 6, um texto muito interessante ali, que o rei Dário, ele levanta 3 supervisores sobre 120 prefeitos, né? Algumas traduções de sátrapas, mas eram prefeitos. Então, Daniel e mais 2 supervisionavam 120 prefeitos, ou cada supervisor para 40 prefeitos. Então, você vê na Bíblia, homens de Deus como foi Daniel, exercendo uma função política, né? E a pretensão do rei Dário era colocar Daniel
sobre todos, supervisor de todos. Nós temos o grande José do Egito, foi governador do Egito, né? Depois dele só Faraó. Então a Bíblia nos dá respaldo para nós investirmos em pessoa que tem uma chamada política, que tem uma veia política e que se prepara para isso, para termos representantes cristãos em todas as escalas, né, desde o governo federal, estadual e municipal. Então as igrejas evangélicas, elas são abertas para isso, elas têm essa visão, esse entendimento e sabem a importância, né? E dentro do que o pastor Juliano respondeu, esquerda ou direita, né, nós absorvemos aquilo que está de acordo com princípios cristãos. Então, o que foge dos princípios cristãos, né, nós rechaçamos. Nós como igreja, nós como cristãos, nós rechaçamos. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ouvir todas as coisas, reter o que é bom e abster-nos do que não presta, né? Então absorvemos o que é bom e o que não presta nós lançamos fora. Então os partidos que têm uma ideologia de acordo com os princípios cristãos são aceitos e são absorvidos pelas igrejas. Estamos transmitindo o programa Expectativa Política pela plataforma Plus Play e nessa edição recebendo aqui pastor Cícero de Caxias do Sul, da Igreja Batista, também pastor Juliano Souto, da Igreja Batista Avivar, da cidade de Novo Hamburgo. A gente já está observando o posicionamento de vocês, mas é muito importante expressar com mais firmeza e deixar um pouquinho mais aberto para nós o que vocês estão achando, qual a opinião aí em relação à política nacional, vamos falar também municipal, estadual, para que nós possamos transmitir àqueles que estão acompanhando através da internet, da nossa plataforma. Pastor Juliano. Cláudio, eu vejo hoje um trabalho, um presidente que está tentando trabalhar e pessoas que querem que o Brasil afunde. Eu quero, com o meu pequeno tamanho, eu sou tão pequeno, né, para falar, mas nós precisamos deixar o presidente trabalhar. O presidente quer o melhor para essa nação, ele está tentando fazer o melhor. E nós precisamos deixar que ele faça esse melhor, porque independente do governo que estiver lá, tanto a nível federal, estadual ou municipal, na minha percepção, eu quero que esse governo seja próspero, seja um governo que dê certo. Como é que eu vou torcer contra o meu país? Como é que eu vou me revoltar contra a bandeira do meu país? Como é que eu vou botar fogo na minha bandeira porque eu estou indignado com uma situação ou outra? Eu acho que a nação brasileira ela precisa se unir e precisa ajudar, precisa servir. O pastor Cícero falou sobre o papel da igreja servindo. Eu digo uma coisa para vocês, eu quero falar para os meus colegas, pastores da cidade de Novo Hamburgo. A nossa igreja, as nossas igrejas foram chamadas para ser servas. Elas não foram chamadas para serem senhoras. Nós precisamos assumir na nossa cidade a ação social. Nós precisamos assumir na nossa cidade a ajuda aos necessitados. Nós precisamos levar aqueles que precisam a ajuda psicológica, a oração que liberta. Nós temos que entender o papel da igreja dentro do município. Hoje eu vejo reuniões, eu vejo conchavos políticos, eu vejo tapinha nas costas, mas eu não vejo a igreja trabalhando como ela pode trabalhar. A igreja pode fazer um trabalho de grande relevância dentro do município. E se cada município fizer a sua parte, nós podemos transformar o nosso estado. Se o estado fizer a sua parte, nós podemos transformar o Brasil. Então, esse é o papel da igreja. Eu falo com os meus colegas de igrejas pequenas, né? Eu sou pastor de uma igreja pequena. Eu sei o que os meus colegas estão passando, o anseio dos meus colegas. Eu estive visitando agora um colega de uma outra denominação,
pastor muito querido, abençoado, inteligente. E ao lado da igreja dele tinha uma escola. E ele disse: pastor, eu coloquei a minha igreja, a nossa igreja à disposição desta escola. Eu disse para eles: eu tenho aqui som, eu tenho aqui iluminação, eu tenho cadeiras, eu tenho bancos, eu tenho cozinha. A escola pode usar toda a nossa estrutura, eu quero colocar à disposição a estrutura da escola. Por que a escola não aproveita essa estrutura? Por que não aproveita uma mão de obra gratuita? Porque lá nessa igreja, o pastor tem pedagogos, o pastor tem psicólogos, o pastor tem médicos. A igreja quer fazer esse trabalho gratuitamente, mas falta uma conexão com o governo. O governo está preocupado muitas vezes com o voto. Ele não está preocupado em fazer uma parceria de 4 anos. Então, eu acredito que nós, como igreja, podemos ter um trabalho muito mais relevante para a nossa sociedade, para o nosso município, para o estado e para o Brasil. Bacana. Essa organização chamada igreja, né? Que venham para servir, e nós, diante de tudo que estamos vivendo, essa pandemia, Covid-19, estamos vendo muitas pessoas pedindo socorro, uma ajuda, uma mão amiga, um conselho, uma orientação de um médico, de um psicólogo. Pastor Cícero, deixando a sua palavra aos nossos seguidores que estão acompanhando Queremos agradecer também ao pessoal, à equipe aí da plataforma Plus Play, que estão aí nos dando todo o apoio, e vocês que estão disponibilizando também do tempo, trazendo aqui, pastor Juliano, orientação, o apoio também à nossa programação. Voltando um pouquinho ali na tua pergunta anterior sobre a política no Brasil, né? Eu tenho falado na rede social, nos grupos que a gente tem acesso, que o nosso presidente hoje, Jair Bolsonaro, ele é resposta de anos e anos da oração da igreja. São décadas que a igreja ora para o Brasil ter um presidente cristão, de princípios cristãos. Então isso é uma grande conquista, um grande feito. Pastor Cícero, o senhor já viu um presidente dessa nação brasileira? O senhor é um pouquinho mais velho que eu. O senhor já viu um presidente convocar as igrejas para orar? O nosso presidente convocou agora, alguns meses atrás, para que a igreja se levantasse em oração e jejum. Nós nunca vimos na história. Então eu corroboro com o senhor aí, nessa sua fala, de que nós temos hoje um presidente com princípios cristãos. Então, diante disso, a igreja precisa hoje continuar orando para que ele seja mantido nessa posição que ele foi colocado. E a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, né? Então nós precisamos sustentá-lo em oração, em intercessão, em apoio, né? Para que ele continue desenvolvendo o trabalho que vem desenvolvendo, e que o plano de Deus com a nação brasileira venha a se cumprir. Pastor Juliano estava falando sobre a convocação nacional que ele fez acerca do jejum e oração, e eu lembrei do governador de Nínive, né? Uma cidade toda que estava praticamente condenada por causa do seu pecado, e a pregação do evangelho chegou lá através do profeta Jonas, e o governador de Nínive colocou toda a nação em jejum, em oração, desde as crianças até os animais. Foi um ato geral de arrependimento, e Deus veio e perdoou e salvou aquela nação. Então nós termos governantes a nível federal, estadual e municipal, né, cristãos, é um grande alento para a população toda.
1 Timóteo capítulo 2 diz que, antes de tudo, nós como igreja, cristãos, devemos fazer oração, intercessão pelos reis e por todos aqueles que se acham investidos de autoridade, para que nós venhamos viver tempos de paz, tempos tranquilos, porque esta é a vontade de Deus. Pastor Juliano, deixando a sua palavra, interessante essa expressão bíblica, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito forte, pastor Cícero. Isso possa estar sobre o nosso Brasil. Aqueles que estão acompanhando, compartilhando através da internet, através da nossa plataforma Plus Play e do programa Expectativa Política, que possa viver esta palavra bíblica do pastor, que tem uma experiência fantástica aí, liderando mais de 1000 pessoas na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Parabéns ao seu ministério, à sua liderança, a Igreja Batista em Caxias do Sul, e também ao pastor Juliano. Deixando aí a palavra final de vocês aos nossos seguidores através da nossa plataforma. Eu vou pegar mais uma vez aí o gancho do meu amigo pastor Cícero. Ele falou ali uma palavra em Provérbios 29, 2. E ele iniciou, o início é muito, muito lindo dessa palavra, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas ele continua, Cláudio. Esse versículo ele tem uma continuação e diz: quando o ímpio governa, o povo geme. Eu creio que é chegado o momento, e o momento agora é dos municípios entenderem esse princípio bíblico. Nós não podemos deixar que o ímpio governe, porque se o ímpio governar, o povo vai morrer. Em outras traduções, né, pastor Cícero fala morrer, perecer. Então nós precisamos entender isso, entender esse princípio, e nós precisamos colocar pessoas justas, pessoas honradas, de conduta ilibada, que se afastem do mal, que queiram governar esta cidade. Eu vou falar agora aqui de Novo Hamburgo um pouquinho, mas que queiram governar Novo Hamburgo com o coração. Eu vejo as pessoas, eu vejo os municípios hoje, os partidos políticos, querendo governar para se promoverem, querendo governar em troca de cargos. Mas o que nós precisamos agora, nesse momento, está bem próximo de nós fazermos as nossas escolhas, é de pessoas que queiram governar com o coração. Pessoas que não queiram prata nem ouro, mas que queiram entregar o coração pela sua cidade. Eu acredito que aqui em Novo Hamburgo, nós, logo, logo, poderemos ter a oportunidade de mudarmos a história desta cidade. Cláudio, eu tenho notícias de que há muito tempo atrás, Novo Hamburgo foi uma das cidades mais prósperas do estado do Rio Grande do Sul. A nossa cidade, ela era conhecida por ter emprego e renda. A nossa cidade, ela recebia pessoas de diversas partes do Brasil. Hoje eu vou na rodoviária e eu vejo uma rodoviária vazia. São poucos os ônibus que transitam. Eu não vejo as pessoas chegando, eu vejo hoje as pessoas partindo. E quando eu tenho aqui um colega, um amigo, né, que faz parte de uma metrópole como Caxias do Sul, né, e eu vou lá, quando eu vou visitar ele, eu chego a me perder naquela cidade, porque é uma metrópole. Foi uma cidade que pensou um pouco diferente. E nós vemos aqui, né, algo completamente diferente. Nós vemos as pessoas partindo, as pessoas não chegando. Então, eu creio que logo, logo, né, a população, o povo, ele vai ter a oportunidade de colocar alguém justo, alguém que governe para o povo e alguém que governe com o coração. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, pastores, colegas, para que isto possa se concretizar no nosso meio. Eu sei que Deus tem um plano maravilhoso com a cidade de Novo Hamburgo e com cada cidade do nosso estado. Mas eu vou falar aqui para Novo Hamburgo. Nós temos que mudar essa realidade. Precisamos trazer um tempo de prosperidade
para Novo Hamburgo. Ok, minha gente, estamos chegando aí, colocando o ponto final, agradecendo ao pastor Juliano por suas palavras e também ao pastor Cícero, e Deus abençoe vocês. Muita ousadia, muita coragem diante de tudo que nós estamos vivendo, e vocês são sempre nossos convidados para estarem participando aqui do nosso programa Expectativa Política através da plataforma Plus Play. Encerrando o assunto de hoje, Igreja versus Política. Obrigado por você que acompanhou, curta, comenta, compartilha e deixando essa expressão bíblica: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito boa noite.